Olá, meus queridos de sétimo ano, tudo bem com vocês? A tia anda aqui, ó, em ritmo de festa junina. Vamos lá, gente. Na sexta-feira passada, eu mandei um material para vocês muito legal sobre reforma e contra-reforma, né? E o que nós vimos sobre reforma e contra-reforma, né? Vimos que a mudança de mentalidade lá da galera do Renascimento, lá no início da Idade Moderna, né, fez com que as pessoas questionassem e começassem a questionar, inclusive, a própria Igreja Católica, tá? E aí foram nascendo alguns reformadores, né? Nós temos Lutero, Calvino, Henrique VIII, né? Cada um com uma proposta diferente. Vamos começar com Lutero? Lutero, na verdade, ele não queria fazer uma nova igreja, ele queria reformar a Igreja Católica. Lutero era um monge católico, tá bom? Que começou a questionar a fé, né? Se realmente Deus existia, enfim, até que um amigo fala, você precisa ir à sede da igreja que ficava em Roma, né, para responder às suas indagações, né, seus questionamentos. E ele vai. E quando ele chega lá, ele vê uma série de pessoas, né, ligadas à igreja, vendendo relíquias religiosas. Ah, esse potinho aqui com água são lágrimas de Nossa Senhora. Ah, esse pedacinho de madeira é da cruz de Cristo, né? Vendendo também perdão. E aí ele começa a questionar. Ué, o pobre não vai pro céu? Enfim, ele começa a questionar muitas coisas, tá? Ali da igreja e volta para o reino dele da Alemanha. A Alemanha ainda não era um país, eram reinos, tá? E ele volta e resolve escrever um documento que é chamado 95 Teses, 95 pontos que Lutero achava que deveria reformar na Igreja Católica. E ele coloca isso na porta da catedral, né, lá da Alemanha, do reino da Alemanha, tá? E aí o Papa fica sabendo, fica revoltado, né, com isso e convoca Lutero e diz: Lutero, você tem que negar isso que você está dizendo, né? Porque senão você vai ser excomungado. E Lutero não nega, Lutero é excomungado, recebe a carta de excomunhão. Não sei se vocês sabem o que é ser excomungado. Excomungado é ser retirado da comunhão com Cristo segundo a Igreja Católica, tá? E aí ele queima a carta, né, que o Papa está dizendo que ele está excomungado da igreja, né? Para um católico isso é a pior coisa que pode acontecer. E aí as pessoas pegam as ideias de Lutero, Lutero revoltadíssimo, né, por ter sido excomungado, por não ter sido ouvido, acaba construindo a igreja luterana, tá? A igreja luterana, ela permite o casamento, né, do pastor, não tem culto, veneração a nenhuma imagem, tá? Nega também a santidade de Nossa Senhora e por aí vai, tá bom? As ideias de Lutero chegaram até um senhor, né, chamado Calvino. Calvino era francês, mas ele foi construir a sua igreja, seu pensamento na Suíça, tá? E ele tinha o pensamento de predestinação. O que quer dizer isso? Deus sabe exatamente, né, quem está predestinado ao céu ou ao inferno. E como que nós sabemos disso? Através do que a pessoa consegue juntar ao longo da vida, né? Então, se a pessoa se esforçou para prosperar, para ficar rico, né, ele ia para o céu. E se a pessoa não conseguiu, né, financeiramente falando, prosperidade, ela está fadada ao inferno, né? E Calvino, ele acabou justificando o que nós chamamos de moral burguesa. Por quê? Porque a igreja condenava o lucro exacerbado, né, da burguesia. E Calvino não. Calvino dizia, é legal ter lucro. É legal a usura. O que é usura?
é a venda a juros, empréstimo a juros que a igreja condenava. Então, muitos burgueses passaram a seguir Calvino, e Calvino, né, foi tão importante que criou uma religião conhecida como calvinista. Em vários lugares ela tem nomes diferentes, tá? É a igreja presbiteriana, né? Huguenotes também, né? Na Inglaterra e por aí vai. Puritanos também, tá? E vamos falar de Henrique VIII. Agora, Henrique VIII era rei da Inglaterra, casado com Catarina da Espanha, só que ele queria muito ter um menino, um filho, né? E ele só tinha tido uma filha com Catarina. E ele queria muito casar de novo para ter, né, possibilidade de ter um menino. Só que, na verdade, a igreja não permite o divórcio, não é verdade? E aí, o que acontece? Henrique VIII chegou para o Papa e falou: Papa, eu preciso casar de novo, né? Catarina, que é minha esposa, já está velha, não consegue me dar mais filhos, e eu preciso casar porque eu preciso ter um herdeiro, porque senão quem vai assumir o trono é Carlos V, né, da Espanha, então não posso, tem que ter um herdeiro. E aí o Papa fala: não, você não pode se divorciar, até porque, né, a Espanha era muito amiga da Igreja Católica. E aí, o que Henrique VIII fez? Ah, não posso não? Então vou criar uma nova religião. E criou o anglicanismo, tá? Que é a religião que até hoje tá lá na Inglaterra bastante presente. E quem é o chefe da religião, a chefe da religião, é o rei ou rainha que tiver ali naquele momento, tá bom? E o anglicanismo é bem próximo da Igreja Católica, só que permite o divórcio de reis, né, da realeza, e tem algumas coisas em comum ali com a Igreja Católica, tá bom? E aí, meus queridos, entenderam? Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá? A Igreja Católica, quando percebe esses movimentos de reforma, né, essas novas igrejas surgindo, começa a ficar com muito medo de perder seus fiéis. E aí vão fazer um movimento conhecido como contra-reforma ou reforma religiosa. Ou reforma religiosa não, desculpa, gente. Ou reforma católica, tá bom? E fizeram uma reunião, que é o chamado Concílio de Trento, com vários bispos, reafirmaram os dogmas, as leis da igreja, tá? A Santíssima Trindade, enfim. Continuaram com a proposta de missa em latim, e, enfim, todas essas coisas. Mas o que mudou? O que foi criado? Eles criaram um índice de livros proibidos que católico não poderia ler, tá? Reinauguraram, vamos dizer assim, o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, para punir as pessoas, né, que eram de outra religião ou que eram consideradas bruxas, tá? Criaram a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, para poder, como vou dizer, evangelizar os nativos dessa América que estava sendo conquistada. Também criaram os seminários, tá bom? A igreja tentou fazer algumas coisas para que mantivessem seus fiéis, tá bom? Para que não perdessem e conquistassem novos, né? No caso, os jesuítas foram criados justamente para poder evangelizar aqui os nativos da América, tá bom? Bom, meus queridos, e aí, eu não sei se eu falei para vocês, tá? Mas perdão significa indulgência. Então, quando Lutero chegou lá e falando que proibia a venda, né, de perdão, indulgências, tá? Não sei se eu falei para vocês. Bom, meus queridos, vocês vão fazer a página 26 e 27, tá? Qualquer dúvida, a tia tá lá na nossa sala de aula virtual para falar com vocês, tudo bem? Um grande beijo, meus queridos, fiquem com Deus.